faculdade. Desculpa, eu não entendi, professor. Acho que você precisa ativar o seu e-mail da faculdade depois que você entra direto aqui. Tá bom? Ah, tá. Vou perguntar para eles, então. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre hardware para rede. Hoje é assunto bem tranquilo. Acho que vocês todos devem conhecer bastante dos componentes que eu vou falar aqui. E daí a gente bater um papinho. E já partir para a atividade, que a atividade ela é bem bacana. Tá? Então, basicamente, hardware, a gente sabe que é a parte física dos computadores, e hardware para rede são os dispositivos de rede que permitem a gente fazer toda essa configuração aí que a gente tem visto nas aulas anteriores. A gente já viu, a gente falou um pouquinho aí sobre topologia, falou um pouquinho sobre cabeamento estruturado, falou um pouquinho sobre transição de dados, só que você precisa de equipamento para poder fazer tudo isso, né? Então, a ideia desses equipamentos aí, a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles hoje, entender mais ou menos a função de cada um deles, né? E depois fazer um orçamento aí de como seria gastar dinheiro fazendo isso. Então, a ideia é que vocês tenham aí uma visão geral hoje de hardware, parte física para rede, e depois a gente vai tratar aí com a parte de roteamento, parte de pacotes, enfim, a gente vai fazer outra parte teórica aí de outros assuntos. Mas hoje a ideia é que vocês conheçam alguns equipamentos de rede, vou trazer os mais simples, né? E aí a gente vai trabalhando, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com hubs, com widgets, com internet, com modems, né? E roteadores, switches, então são os equipamentos aí que são mais comuns a gente utilizar. Começando com a placa de rede. A placa de rede, vocês todos devem conhecer, é o dispositivo que permite a conexão entre o computador, parte física, e os componentes de rede, né? Então você precisa ter um cabo que vai ser conectado nessa placa de rede, ou se ela for no modelo wireless, ela vai se conectar via sinal de rádio. Mas essa placa ela tem a função de receber os dados que vêm aí externos e, recebendo esses dados, conseguir enviar para o processador esses dados de rede, e o processador, e depois de processar, ele pode trazer uma resposta. Então, é um conector, um caminho aí para você poder acessar a internet. Todo computador tem isso daí. E ele que permite esse acesso. A gente tem aí modelos que são desde modelos com uma entrada, né, a modelos que você pode estender a conexão de rede nessa mesma placa, e você tem aí os modelos que são híbridos, né? Agora a gente tem alguns modelos que são interessantes. Por exemplo, eu coloquei esse aqui com anteninha aqui, que parece um pendrive, mas hoje em dia você tem até sem anteninha mesmo, que permite que desktops possam captar aí sinal de Wi-Fi. Você tem esse aí que está com USB, porque tem notebook hoje em dia que já não tem mais a porta de rede, então você conecta pelo USB. Então tem vários modelos aí de placa de rede, cada um tem sua função, não só cabeamento, esse cabo de par trançado, mas também você tem placas de rede com cabo coaxial, isso já era usado antigamente, e no futuro agora, chegando mais para onde a gente está, vai existir, ainda tem já alguns modelos e servidores diretos, de cabeamento direto para fibra ótica ligada a computadores. Então, placa de rede, ela tem essa função aí de receber esses dados, conectá-los ao processador e depois enviar os dados de volta, tá bom? Professor, essa placa de 4 portas, no caso, ela daria para estar fazendo a utilização como um roteador, ou é apenas mesmo para recebimento em quatro redes, digamos? A sua pergunta é muito boa. Esse tipo de placa a gente usava muito para crossover, sabe? Tipo, para você poder ligar vários computadores na mesma máquina sem precisar de modem. Então você ligava tudo no computador e um computador conversava com o outro, para a rede interna. Então é uma forma de você usar. É mais ou menos um switch, né? Ele é um hub do próprio computador, só que ele só funciona para a rede interna, nesse formato que você está vendo aí. Ele não vai conseguir, por exemplo, se Só conectar para rede local, não para a internet. Rede local. Rede local. Beleza. Tá bom? Se existe alguém que conseguiu fazer isso aqui, conectar na internet com 3 máquinas dependentes, não sei se é o caso dessa placa, mas também não acho impossível não, tá? Mas eu já vi esse uso dessa placa aqui para a rede interna. Beleza. Tá bom? E antigamente era muito comum esse tipo de placa, viu, velho? O pessoal vende isso aqui. Eu nunca vi, não. Eu já vi essa de um conector só, essa de 4 é a primeira vez. Sabe o que eu já vi nessas plaquinhas? Você tinha ali as portas, então queimava uma porta da placa, você ia lá e colocava na outra. Era bem comum. Você tinha 2 portas de entrada, 2 portas de saída. Isso eu já vi também. Entendi. Beleza. Seguindo, Hub, cara, ele é utilizado para poder, e sim, é um hub, a gente utiliza ele para poder distribuir rede, né? Ele é muito utilizado na topologia de barramento, a topologia que atende melhor ele,
e ele tem uma característica, ele não é gerenciável em si, ele é um equipamento que não permite gerência. Qual que é o problema desse negócio aqui? A gente usa esse tipo de equipamento para cascateamento, para poder você ligar mais coisas, então você joga o link de internet de qualquer uma das portas, ele vai retribuir aquele link de internet para todas as máquinas. O problema disso, a gente já conversou em outras aulas, é o conflito, né? Então o hub ele é suscetível a choque de dados e você às vezes não sabe quem está emitindo o sinal, quem está recebendo o sinal, a máquina passa a querer enviar dado em vez de receber a internet, por exemplo, e aí você começa a ter a desgraça que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Alguém já passou por isso na vida? Não? Então vocês são um cara sortudos, mas o hub... Eu já passei por isso, mas eu consegui contornar, não sei se foi por conta dessa configuração ou se foi sorte mesmo. Mas eu deixava todas as máquinas elas configuradas com IP fixo. Perfeito. Então... É um jeito. Outro jeito é qualquer. Posso te afirmar que, não aconteceu nada, nunca mais, mas... Não, IP fixo resolve, mas quer saber como é que você resolve de um jeito amador, que resolve fácil? É você desligar as máquinas todas desse roteador, pôr a internet primeiro, o que vai dar sinal, e põe na porta 1 ou na porta 8, e depois você vai conectando de volta os computadores. Ele entende que tem um sinal de internet já chegando, e os outros vão só receber. É uma forma de você... O problema é quando cai a energia, né? Aí você tá na merda, vai ter que fazer tudo de novo. Exatamente. É bem por aí. Bom, então o hub a gente usa ele como base para poder ligar várias redes, né? Então você pode ter vários hubs. Aqui um exemplo de cascateamento gerenciável, tá? Você tem aqui, por exemplo, computadores de setores. Aqui a gente colocou o exemplo, ciência da computação e engenharia elétrica, com hubs determinados e um backbone, um hub maior para poder receber essas informações. Mesma coisa que eu falei para vocês. Isso aqui é um cascateamento, aquilo que a gente tenta fugir, mas é uma forma de você se conectar de forma fácil na internet, tá? Roteador, ele tem aí o papel de rotear, de fato, os dados, né, no computador, e a gente vai ver alguns comandos depois que vai ver os saltos que esse roteador pode dar. Então a ideia dele é o quê? Encontrar caminhos dentro da rede para você poder chegar no seu objetivo. Então, digamos que você quer acessar uma página na internet. Quando você acessa qualquer tipo de página, então é feito um caminho, né? Você tem os saltos entre os servidores, os roteadores que estão ali pertencendo àquela rede, e em um momento você vai chegar no caminho certo. Então o roteador tem esse papel de encaminhar os seus dados, né, e receber os dados também que são externos, né? Então ele vai enviar um sinal de convite com aqueles dados. Geralmente os pacotes, cada um vai para um canto, e tem alguns protocolos que vão seguindo esses pacotes, a gente vai falar bastante sobre isso. E desses pacotes, quando voltam, eles voltam com uma mensagem. Então o roteador tem esse papel aí de comunicação, aí de encaminhar dados e receber dados também, tá bom? Modelo de roteador. Hoje em dia a gente tem, é muito comum você ver essas anteninhas aí, né? Esse da Asus, por exemplo, eu acho ele animal. Ele é muito louco, parece uma aranha. Eu acho muito da hora. Mas hoje em dia é muito difícil você ter roteador sem antena. Esse do meio, o TP-Link, ele é sem antena. Ele fica em rack, tá? Mas é difícil você comprar hoje em dia sem o modelo para Wi-Fi, sem o modelo para poder disseminar dados, tá? Geralmente o que a gente faz nesses casos é cata o roteador. Se você não quer que ele seja Wi-Fi, você vai lá e desliga as configurações de Wi-Fi dele, de rádio, e usa, né? Mas geralmente você compra roteador assim já. Tudo bem? Seguindo o ponte, o bridge ou ponte, ele é muito utilizado para rede interna, né? Então ele tem aí a ideia de gerenciar o MAC Address da máquina, então ele tem a ideia dele é de gerenciar várias redes, né? E ele basicamente vai fazer uma ponte entre duas redes. Ele faz o papel de um backbone, né? Ele já foi muito utilizado, o bridge hoje em dia já é menos, porque o switch acaba fazendo esse papel. Mas a ideia dele, basicamente, é você conseguir fazer pontes entre hubs. Então eu já tenho ali, por exemplo, uma LAN estabelecida num canto, outra LAN estabelecida no canto. Quem faz a ponte entre esses dois caras é o bridge, né? Esse equipamento, basicamente, a gente usa ele para evitar conflito, né? Então, a rede A está funcionando, a rede B está funcionando, para que elas não conflitem e possam mandar dados de uma para outra, a gente usa esse equipamento aí, que faz o meio de campo entre as redes, tá? Então, basicamente, você precisa ter um equipamento que faça esse papel. Hoje, mais comum o switch fazer esse papel, mas você também pode ter a opção de colocar um equipamento desse para poder fazer essa mediação entre as redes, essa comunicação e evitar conflitos e colisão de dados entre as redes. O switch é o equipamento que, de fato, tem as possibilidades de você utilizar, todo mundo utiliza o switch. Ele tem aí uma característica muito interessante, porque ele é gerenciável, ou seja, eu posso saber qual caminho cada porta está fazendo, por onde está passando cada pacote, e ele também caminha
esses caminhos para os pacotes, né? Então, ele não permite colisão, porque cada porta é individualizada e tem a conexão entre cada segmento. Por padrão, ele já separa as redes em o número X de portas ali, então você tem ali, por exemplo, da 1 a 4 você tem um segmento, do 7 a 8 você tem outro segmento, e você tem ele com vários números de portas. Você tem suítes aí de pouquinhas portas, como 8 portas, que é mais comum, a 16, a 32, então vai aumentando ali. E é com esse equipamento que você gerencia a sua rede, que permite você também estabilizar, né, de fato, a computação da sua rede. O repetidor é um equipamento simples, ele vai repetir sinal, então a ideia dele é que ele receba essas informações por meio ou cabeado ou por meio de sinal Wi-Fi, né? O pessoal se confunde muito, mas existe muito extensor, né, de rede que é feito sem Wi-Fi, né? Então o repetidor que a gente usa mais comum hoje em dia, popular, é o repetidor de sinal Wi-Fi, mas você tem repetidores também que vão só replicar os sinais de internet, que se ele recebe uma porta, na outra porta ele vai encaminhar. Então a gente usa muito o hub para fazer isso, mas existem repetidores que são específicos para a parte de rede cabeada, mas o mais comum de um repetidor é o uso dele na parte de Wi-Fi, né, para poder aumentar o envio de dados. O modem, gente, o modem ele foi sempre utilizado para poder fazer essa migração entre sinal analógico para sinal digital. Então o modem ele tinha essa função, e tem essa função de trabalhar com a linha telefônica. Existiram, né, diversos modelos de modem, cada um fazendo as suas conversões, e hoje ainda existe algumas formas de internet, alguns serviços de internet que precisam da modulação. Então tem empresas, sempre falo muito da Vivo, porque eu acho que é a única que ainda está usando o sinal via ADSL, né, que é o sinal analógico que é convertido por um modem para sinal digital, que utiliza especificamente o modem. Hoje em dia, é comum também o roteador das empresas já fazerem papel de modulação, mas o modem ele ainda é muito utilizado aí para alguns serviços específicos, por exemplo, links dedicados. Você tem exemplo de IP fixos, links dedicados, não sei a empresa que vocês conhecem aí, eu trabalho aqui com a Americanet, que tem um modem que ainda é utilizado aí com linha fibra. Então, pode ser que seja usado dessa forma também. E o Patch Panel, a gente falou muito sobre ele na aula passada, né? Então, ele é o equipamento que permite a gente fazer justamente essa transição entre os equipamentos. Então, por exemplo, se no cabeamento estruturado, que foi que a gente bateu um papo, a gente vê um cabo que chega da parede, por exemplo, no Patch Panel, e no Patch Panel usa esse cabinho aí chamado Patch Core, que é um cabo de rede simples, e nele eu direciono para o switch, para poder evitar que você queime porta, que você tenha problema, porque um Patch Panel é barato, um switch é caro. Então vale a pena você ter aí essa forma de gerencial para que você gerencie no Patch Panel e não diretamente no switch. E aí você tem aí algumas garantias aí para você poder tratar no seu cabeamento. Então é um equipamento que é chave para a gente usar Patch Panel, porque ele permite que você tenha essa dinâmica toda na hora de você construir sua estrutura de rede. Então é um equipamento muito bacana também. Os servidores, a gente tem aí diversos tipos de servidores que são utilizáveis, a gente tem modelos de servidores que podem ser em formato desktop, pode ser em formato horizontal, né, no computador, e esses servidores, cada um tem um papel específico. Dentro de um rack, geralmente você tem servidores que são já no formato horizontal, justamente porque você precisa acoplar esse servidor dentro de uma rede. Então, é muito comum você ter esse tipo de modelo da Dell aqui, que eu coloquei, que é um dos exemplos mais legais de servidor, porque ele tem como você puxar a gavetinha, levantar a tela, trabalhar nele, depois você fecha de novo, que nem um notebook. Tem outros modelos também que você pode utilizar, e você também pode ter acesso a telas aí dentro do seu rack. Não tem nada que impeça isso também de acontecer. Mas o servidor, ele é o responsável por gerenciar, de fato, os acessos da internet. Então, você vai receber dados que vêm aí de um servidor, você vai receber dados que vêm aí, você vai receber dados que vêm da internet, a internet ela vai ser pública, se você ligar ela direto no switch, no roteador, ele vai distribuir de qualquer jeito. Se passa esse sinal para um servidor, o servidor replica, ele vai com a autenticidade. Então, você vai ter o nível de acesso, cada máquina pode ser gerenciada por um domínio, esse domínio está nesse servidor, então você começa a organizar a sua rede de uma forma mais específica. É importante, aqui eu vou sugerir para vocês, não trabalhar muito com grupo de trabalho, evita um pouco isso, tente trabalhar com domínios, tá? Porque um domínio, ele vai transformar a máquina em um client e o servidor vai estar responsável por aquele client.
E quando você faz esse tipo de configuração, você tem um domínio muito melhor do gerenciamento da sua rede, você sabe que cada um está acessando, você tem aí o nível de acesso, as políticas de segurança da informação podem ser trabalhadas, então o servidor tem esse papel. Se vocês tiverem dúvida, minha sugestão é trabalhem com o ThinkLights, trabalhem com esse tipo de modelagem de programa, para que você possa transformar cada máquina de um domínio não cliente e a sua máquina ser o servidor responsável por gerenciar isso daí. Quem quiser depois pode me procurar, eu faço para vocês alguns videozinhos, alguns programas que fazem isso de forma gratuita, mas eu aplicaria, se fosse vocês, a partir de hoje, políticas de segurança da informação baseadas em servidores para você poder trabalhar melhor a sua autenticidade na internet. Mesmo que você tenha uma rede cascateada, vale a pena ter uma máquina para poder fazer esse papel de servidor. Nem que seja uma máquina mais antiguinha, põe lá um servidor que seja o Windows Server mais antigo, o 8 funciona bem, o 12 funciona bem, o Apache, que é de graça, funciona bem, o OpenSUSE também funciona bem. Então, escolham aí um sistema operacional que gerencie e faz a aplicação aí para você poder ter mais controle da sua rede. E o hack, essa estrutura que vocês estão vendo de metal, é uma estrutura que permite você acoplar todos esses dispositivos, né? Então tem aqui esse modelo aí que pode ser feito no modelo pequenininho, esses mini hacks, que geralmente a gente coloca aí os hubs ou os backbones, né? Esse formato de hub, para poder colocar nos setores, né? Trancadinho e tal, com um patch panel e com um hub para poder distribuir a internet, e sai um cabo que vai ligar numa central, de fato, que está recebendo o link dessas informações, dessas estações. Sugestão, faça um cabo diferenciado para o cabo que passar dos backbones ou dos switches pequenos para que você saiba a diferença. E aí eu sugiro que você mudar a cor nesses casos aqui, porque você vai saber exatamente de qual hub está vindo as informações. Aí você pode montar, né, o seu hub depois. Sugestão, trabalhe com ar-condicionado e coloque isso em orçamento, porque você precisa manter resfriado esse tipo de equipamento. E trate do hack para que ele possa segurar as informações para você. E um outro equipamento indispensável para a gente é o NoBreak, cara. O NoBreak ele tem a função de estabilizar a energia. E caso a energia falhe, ele segura aí para um determinado tempo, geralmente 5 a 10 minutos, toda a energia daquele hack, para aquele tempo de você desligar o servidor, fazer, se for o caso, backup de alguma coisa, ou seja, para que você possa desligar com segurança as informações de rede, tá? Isso não vai segurar a energia da empresa toda, mas vai segurar a energia do seu hack, para que ele seja íntegro, para que você possa desligar o seu servidor, desligar seus equipamentos de rede um por um, para que você não perca nenhum tipo de dados, tá? Então, funciona no break e estabilizar a energia, é super importante. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido aí, o tema é bem gostoso, e vou abrir agora para a gente poder bater um papinho aí sobre o que a gente falou. Alguma pergunta? Um de cada vez. Professor, com licença. Com relação à questão de adaptador, né, de rede nos computadores mais recentes, por causa que eles atrofiam, né, tal. Minha dúvida é por que, tipo, a internet wireless que vem do Wi-Fi, né, ele tem tanta distorção assim, parece que menos internet, quando é cabeado é bem melhor. Vamos trabalhar por interferência, né? Então, dependendo do seu ambiente físico, na verdade, cara, sinal de rádio é sinal de rádio. Qualquer ondulação de rádio, se uma parede no meio, vai chegar menos internet. Então, é uma prática, é um tipo de internet que a gente sabe que tem perda. Isso aí não tem jeito. Mas dependendo do movimento da que você faz, do local que você coloca o seu repetidor, ou que você coloca o seu roteador ali para poder disseminar o sinal de rádio, ele pode ter uma boa aderência, né? Mas, de fato, nunca vai ser 100% que nem cabeado. Cabeado, a segurança de dados é muito melhor, né, na taxa de transmissão do que no cabeamento Wi-Fi, no aparelho Wi-Fi. Tudo bem? Professor, uma dúvida. Pode falar, já. Uma dúvida assim, meio boba, mas só para saber mesmo. Vamos supor, quando você está, tipo, escrevendo uma rede que será desenvolvida, uma estrutura, trabalhando com hack, assim, no patch panel, sempre é bom ter quantas casas extras, assim, a mais? Ou, tipo,
pode ser até contada, sei lá, tenho 48 portas porque vai ter 48 colaboradores. Ou nunca. Eu sei que tem que ter umas casas extras aí, porque tem a ligação e tudo mais, mas. Porque eu Cara, já vi cada coisa. é uma ótima pergunta e acredite em mim. É a pergunta que todo mundo se faz, mas vai depender do bolso da empresa, né? Eu sempre sugeri você ter porta sobrando, tanto para suíte, como para pet panel, como para qualquer coisa. É melhor você ter porta sobrando, que pode queimar uma coisa, pode ter que estender um pouco mais o uso de algum lado. A empresa amplia, contrata funcionários, tem que fazer casamento daquele funcionário. Então, existem várias questões que têm que ser consideradas. Eu, particularmente, sempre quando alguém me pede um orçamento, eu ponho pelo menos 8 portas a mais para sobrar, tá? Mas é uma garantia que você pode ter, mas se você tiver orçamento, peça o dobro do que você está pedindo. Se você fala assim, eu quero trabalhar com um suíte com 16 portas, eu preciso, compra um de 32. Então, minha sugestão é trabalhar com o dobro para que você possa ter tranquilidade. Mas se o orçamento não der, você trata pelo menos com a sobra de 8 portas aí, já é o suficiente. Tá bom? Beleza, professor. Eu falo porque eu já vi situação que, assim, todas as portas estavam ocupadas, aí a pessoa pegava em um ponto específico e ligava outro switch, aí fazia uma gambiarra para colocar mais computador. Aí, esse é o ponto da desgraça, né? Daí para frente, a situação só complica. Porque, de fato, a empresa vai crescer. E aí ela não quer investir aquele recurso todo num segmento específico. Então, pode acontecer dela querer economizar. Quando ela vai economizando, vai precisando fazer vários puxadinhos de rede ali para poder atendendo a demanda. E é esses puxadinhos de rede que depois acabam com a sua rede, você não consegue gerenciar mais nada. Até chega a internet, até você tem condição até de usar cloud para aquilo, mas chega num ponto que você não tem mais domínio da sua rede, e aí vira Brasil. Então, o barato sai caro. É isso que eu sempre falo. Quando alguém me pergunta sobre... Geralmente eu já fiz bastante consultoria de rede para isso, eu sempre falo, brother, esse tipo de coisa aqui que está sobrando, não é que está sobrando, você vai usar. Você não vai usar agora, mas você vai usar. E no final você acaba sempre utilizando. Então, eu sugiro que você sempre trate aí com pelo menos o dobro do valor que você já tem. Professor, uma outra dúvida. Pois não, É um pouquinho diferente até do... É mais pessoal mesmo. Na minha empresa, tem uns 2.000 funcionários e a parte de infra, pelo menos eles falam que tem um custo lá de 3 milhões para manter os servidores. É caro assim mesmo para suportar servidor, backup e tudo mais para tão poucos funcionários, né, em relação, sei lá, a outras empresas? Cara, depende da qualidade de equipamento que ele tem. Depende do tamanho que é, da qualidade do serviço. Depende do nível de servidor que tem, se é servidor de aplicação, se é servidor de dados, se é servidor de rede. Mas posso te falar que se for uma multinacional grande, a paulada é por aí. Caraca. Não é invenção, não. Tá bom? Beleza, obrigado. Imagina. Gente, então agora vocês têm aí, foi bem rapidinho, a gente falou em meia horinha só. Vocês têm um tempinho para poder fazer o objetivo de tudo, que hoje é a gente botar preço. Vamos precificar as coisas. Eu quero que vocês passem pela experiência de montar uma rede. E essa experiência só vem se você tiver valores. Então, o que vocês vão fazer hoje? Vão montar um orçamento, como se eu, Luiz, fosse o dono da empresa, te dei um desafio. Você tem que montar uma rede para mim com 3 andares, 30 estações de trabalho. Eu coloquei uma empresa de médio porte, meu orçamento final eu não te falo, sei que vai me passar um valor que vai custar isso. Pensa que eu sou uma empresa pequenininha, então eu não posso gastar muito, mas eu quero que você me dê aí segurança para poder tratar com os assuntos de internet na minha empresa. Então, por favor, montem aí um orçamento, tá? Com todos os equipamentos que eu vou precisar gastar, com todos os cabos que eu vou precisar comprar, com a infraestrutura de cabo, com a infraestrutura de servidor, com a infraestrutura de rede, né? Sejam detalhistas, tá? Se eu vou trabalhar rede, eu preciso pensar desde a estação de trabalho do usuário, tá? Não precisa só computador, mas pense da estação de trabalho do usuário, tanto telefonia como rede, porque envolve as duas coisas, da estação de trabalho do cara ao meu servidor, ao meu rack, quanto eu vou gastar para poder
tratar com 30 estações de trabalho numa empresa de pequeno porte, de médio porte ali, para ter segurança de internet, que é o nosso objetivo aqui. Tudo bem? Desafio é bom? Gostaram? Curtiram? Adorei o silêncio de vocês. Bora! Então é o seguinte, enfia a cara aí, faz esse orçamento, põe preço, precifica tudo, que na aula que vem eu vou apresentar para vocês aí os resultados disso tudo, tá bom? Fala, Gabriel. Tu vai especificar um pouco mais, tipo, o que vai precisar na rede, tipo, qual é a demanda de rede, coisas. Pode especificar. Se você tiver essa condição, pode. Eu não estou tão preocupado com capacidade em si. Eu quero que funcione. Eu preciso de 300 MB, eu preciso de 1 GB, eu preciso de prefixo. Meu, detalhe qual o melhor plano para minha empresa. Eu não entendo nada. Então, porque, assim, na verdade, foi eu que pedi para especificar, porque, tipo, não tem como, tipo, simplesmente fazer se a gente não tem uma análise de requisitos melhor, né, do ambiente. Tipo, só um prédio de 3 andares com 30 usuários é meio vago. É vago, mas eu quero que vocês passem justamente por isso. Eu quero que vocês comecem a... Vocês não têm limitação. Vocês podem, tudo que está oculto, vocês podem aplicar do jeito que vocês acharem mais conveniente. Mas eu quero que vocês entendam. Eu sou o João, sou dono de uma empresa que cresceu. Eu tinha 5 funcionários, agora eu tenho 30. Eu preciso de internet para todo mundo. O que eu faço? Eu preciso gerenciar isso tudo. Você tá entendendo? As empresas são assim que funcionam. O cara não vai chegar para você e falar assim, brother, eu tenho todas as informações técnicas para poder você mapear e fazer uma rede. Caramba, o cara vai chegar e falar assim, brother, faz aí. E é isso que eu quero que vocês façam. Me dá um orçamento, me dá uma vida, me dá um caminho. Não, posso visitar essa empresa aí, professor? Pode, a gente pode trabalhar junto, não tem problema. Vamos marcar uma visita técnica aí. Visita técnica. Conversa melhor. Vocês se viram aí, cara. Então, professor, o que a gente precisa fazer é pensar desde o começo até o final, né? O passo a passo. Pensar no fio que vai precisar, no switch. Por exemplo, essas delimitações, eu preciso de 30 estações. Eu posso colocar uma do ladinho da outra? Posso colocar separado? Posso. É uma ideia só. Você precisa ser, assim, não quero matar vocês também. Mas eu quero que vocês tenham uma noção de quanto de cabo vai, quanto de coisa vai, qual equipamento que precisa comprar, como é que você vai fazer isso tudo. Essa é a ideia que eu quero que vocês tratem para mim com valores, tá? Com preço. Tá? E se você for ligeiro, eu não ia dar dica, eu vou dar também. Até sua mão de obra é bom você colocar nesse orçamento aí. Tá certo, entendi, professor. Pode falar, Gabriel. Professor, você consegue especificar pelo menos sobre a planta do prédio? Da sua cabeça. Nada? São 3 andares, se vira aí. Tudo bem? Se quiser fazer 10 por cada, quiser fazer um andar com internet e os outros 2 não, cara, é a tua rede. Fala como é que eu tenho que fazer isso aí. Tranquilo. Tudo bem? Eu tô acostumado a fazer, mas eu tô acostumado a fazer pelo menos com algumas informações, né? Mas... Eu sei. Tudo que está oculto pode sair da sua cabeça, não tem problema. Tudo bem? R$500 um minuto é o preço justo? Oi? Mão de obra, R$500 um minuto? Aí é contigo. Eu posso aprovar ou não o seu orçamento. Eu tenho concorrente pra caramba aqui nessa sala. Eu faço por 499. Aí, tá vendo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Conseguem fazer? Dediquem, então, de agora até o final da aula para poder fazer esse negócio aí. Se tiverem dúvida, chama no WhatsApp. A gente vai conversando aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, sem problema. Valeu, Poli, Luiz, Silvinho, Paulo, Um abraço. Adilson. Tranquilo? Falou, professor. Tchau. Bom desafio para vocês aí. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, tá? Beleza, valeu. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Bom descanso, mano. Toda vez vocês ficam aqui, mano. Vai dormir. Eita, ficou gravando. Ô, rapaz! Viu? Deixa eu parar. Peraí, deixa eu parar aqui.